Oi, pessoal. Meu nome é Kelly e hoje eu vim compartilhar com vocês um versículo muito interessante, né, sobre os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 22. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, certo? Aqui a palavra de Deus nos mostra que quando estamos segundo o governo, né, quando nós estamos dentro do governo do Espírito Santo, nós vamos produzir esses frutos, os frutos do Espírito, certo? Que é a mansidão, o gozo, a paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a fé, a temperança. E essas emoções, essas intenções do Espírito, elas são muito mais elevadas, né, do que as obras da carne, que são, na verdade, quando o homem ele está sendo regido, dominado por sua própria alma, ou seja, ele está sendo governado pela sua alma. Então, há uma diferença grande aí. Esse vídeo não é ainda a segunda parte daquele vídeo que eu explico sobre corpo, alma e espírito, mas eu achei assim bem interessante falar sobre os frutos do Espírito Santo, porque é uma forma de, dentro da Bíblia, você ter um acesso à diferença entre um ser que é governado por sua própria alma e um ser que se dispõe a entrar no governo do Espírito Santo de Deus. A diferença é gritante, porque quando nos dispomos a andar segundo a vontade de Deus, a nossa vida ela tem uma qualidade, entende? Nós experimentamos uma qualidade. E esse é um processo que cada um de nós que estamos aqui na Terra estamos sujeitos a ele. Já nascemos com essa escolha a tomar, né? A nossa vida aqui é um aprendizado, um grande aprendizado. E viemos para cá, né, para essa dimensão, para essa experiência de vida, exatamente para fazer uma escolha. Eu quero ler aqui mais acima sobre as obras da carne, a diferença, né, dos frutos do Espírito, que está aqui logo no versículo 19 de Gálatas 5, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Diferente do que eu achava antes, o reino dos céus não é algo que a gente vai experimentar só quando morrermos e formos para outra dimensão. Não. O reino dos céus, ele está disponível para a nossa vida hoje. A partir de hoje, quando tomamos a decisão de não mais andarmos pela carne, fazendo os desejos da nossa carne, porque, gente, isso aqui é uma coisa que nós precisamos domar, é a nossa carne. A nossa alma, ela é teimosa. Então, ela precisa de disciplina, certo? E só a palavra de Deus, só o Espírito Santo, ele tem a capacidade de disciplinar a nossa alma. Então, quando nos dispomos a entrar no governo do Espírito Santo de Deus, essa disciplina ocorre de forma suave, leve, porque a palavra de Deus diz que Jesus diz, né, nos evangelhos, ele diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando vivemos de acordo com o nosso braço, né, de carne, ou seja, queremos fazer tudo de acordo com a nossa vontade, nós estamos vivendo de acordo com a nossa alma. E estamos produzindo o quê? As obras da carne. E isso é notório que é um processo cansativo, vamos dizer assim, causa dor, causa muita dor, causa muitos problemas, causa muita confusão mental. Por quê? Porque nós queremos resolver tudo com as nossas próprias forças e queremos viver experimentando e fazendo tudo que a nossa carne tem vontade.
de fazer. Ou seja, nós somos escravos dela, quem vive no governo dela, né, da alma. Acabam se tornando escravos da própria alma, certo? E a diferença em viver no Espírito é nos colocarmos à disposição de Deus para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, certo? Porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe realmente qual o propósito, né, da nossa vida aqui. Uma das perguntas que a gente tem que se fazer e se perguntar, cada um de nós temos um propósito. Fomos criados para propósitos eternos, então cada um de nós temos um propósito de vida. Eu, você, cada um de nós temos um talento, um dom, um propósito. Viemos aqui à Terra por uma necessidade, por um motivo. Além de desenvolvermos, né, a nossa mente, a nossa consciência, nós viemos aqui por um motivo. Então devemos descobrir esse motivo. E o inimigo das nossas almas, ele tenta a todo custo nos barrar. Ele tenta colocar prazeres passageiros, distrações, ele distrai muito a nossa atenção, e quando a gente não foca a nossa atenção, isso causa uma fragmentação, né, da nossa alma, e aí a gente não tem equilíbrio, porque a nossa energia está sendo muito dispersa, certo? Então, a vida no Espírito, ela vai nos proporcionar um equilíbrio, vai nos trazer sabedoria, vai nos conectar com Deus, que é o nosso Pai, e isso vai nos dar uma vida com muita qualidade, certo? Isso vai nos dar uma vida com muita qualidade, porque, na verdade, o que a carne oferece é algo passageiro, além de passageiro, é uma coisa que vai danificar a nossa vida, não só a vida espiritual, mas o corpo físico também, certo? Os filhos de Deus, aqueles que procuram estar segundo a vontade de Deus, eles têm a consciência de que precisam cuidar do seu corpo, porque o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus nos deu esse corpo aqui na Terra para que a sua glória pudesse ser refletida em nós aqui na Terra, certo? Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo. É um dever nosso, cuidar bem do nosso corpo aqui na Terra. E eu estava falando sobre o reino dos céus, que a gente pensa por um certo momento que o reino dos céus, nós só vamos poder desfrutar dele após a morte, na vida eterna. Mas não, gente. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso com vocês, que Deus é da vontade de Deus, que os seus filhos, os justos, prosperem, que tenhamos abundância nessa terra, que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra, aqui na terceira dimensão. É possível acessar o reino dos céus, certo? Então é muito possível e é algo real, tá certo? É algo que devemos buscar no nosso dia a dia, o reino dos céus, porque ele é um lugar dentro de nós mesmos, entendeu? É um estado de graça que alcançamos quando estamos vivendo em espírito e em verdade. Assim como ele disse, né? Que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores. Então este é um lugar possível, não é algo impossível, é algo possível de se viver aqui nessa terra, certo? E nós estamos aqui para conquistar espaço, conquistar lugares para o reino dos céus, conquistar pessoas para viver uma vida plena, viver uma vida em abundância no Espírito. É possível. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, uma mensagem simples, mas com a intenção do meu Espírito de que você tenha a plena certeza que é possível, sim, viver uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida no Espírito Santo de Deus, que é o que Ele quer para a sua vida, certo? Lá em Deuteronômio, depois eu vou procurar o versículo e coloco aqui para vocês. Quando ele está falando lá com Moisés, né, dando as leis, ele fala das bênçãos e das maldições. E ele diz ao povo de Israel, ele diz:
Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Eu ponho diante de ti, ó Israel, a bênção e a maldição. E ele fala sobre as bênçãos e fala sobre as maldições. E ele diz, ó Israel, escolhe, pois, a vida. Parece que ele está passando um carro aqui agora. Então ele diz, ó Israel, escolhe, pois, a vida. É do desejo e da vontade do Senhor que os seus filhos escolham a vida, certo? Mas essa é uma escolha totalmente, como é que eu posso dizer, pessoal e intransferível. Só você pode fazer essa escolha por você, só eu posso fazer essa escolha por mim, ninguém mais, certo? Porque o processo é pessoal e intransferível, tá bom? Então eu desejo a você um ótimo dia, um dia de paz, um dia de muitas bênçãos, e aproveite o dia de hoje, porque é uma dádiva dos céus, é um presente, né? O dia de hoje é um presente para nós. E de todo coração eu desejo a paz de Cristo para você, ok? Tchau, até o próximo vídeo. Em breve eu estarei fazendo a segunda parte do raciocínio sobre corpo, alma e espírito, certo?